Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 28 de fevereiro. A Polícia Federal aperta o cerco ao garimpo ilegal e faz operações em 4 estados brasileiros. Manhã de caos no metrô do Distrito Federal. Nenhum trem circulou por causa de um ato de vandalismo que afetou o sistema de sinalização. A chuva provoca novos deslizamentos no litoral norte de São Paulo. E ainda, os bueiros do Rio de Janeiro guardam histórias do Brasil. Agora, no Brasil TV. A Polícia Federal fez hoje uma operação para combater a comercialização ilegal de ouro extraído da terra indígena Sararé, em Mato Grosso. A Polícia Federal de Mato Grosso cumpriu 7 mandados de busca e apreensão nas cidades de Confresa e Pontes e Lacerda, também em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. São 4 mandados de prisão, todos em Mato Grosso. 2 pessoas foram presas, outras 2 estão foragidas. Um dos presos é João Barbosa, de 31 anos. Segundo a PF, ele é advogado, mas não exercia a função. As investigações apontaram também que ele chegou a receber o auxílio emergencial do governo federal. A função dele, no grupo criminoso, era comprar o ouro extraído ilegalmente da terra indígena Sararé por garimpeiros e revender para lojas. Nas buscas, os agentes encontraram ouro bruto e também em peças de joias, vários equipamentos usados para pesagem, além de um barco. Parte dos alvos da operação é formada por proprietários ou sócios de empresas que comercializam metais preciosos e que usavam essas atividades lícitas, legais, para esquentar o ouro extraído ilegalmente da terra indígena Sararé. De acordo com a polícia, em menos de 3 anos, o grupo criminoso movimentou mais de 47 milhões de reais. Yanara Garcia, para o Brasil TV. A Polícia Federal fez outras 2 operações para combater a extração ilegal de ouro em terras indígenas. Uma delas cumpriu ordens da Justiça Federal no Tocantins. Oi, boa noite. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão para desarticular uma organização criminosa dedicada à extração ilegal de ouro. O material era retirado de reservas indígenas e também de unidades de conservação na Amazônia. As ordens judiciais são da Justiça do Tocantins. Foram cumpridos mandados em Goiânia e também em Santos, no litoral paulista. Os agentes apreenderam barras de ouro e também uma caminhonete, mas ninguém foi preso. Segundo as investigações, os suspeitos emitiam notas fiscais falsas da venda desse ouro, acobertando a extração ilegal e possibilitando a venda do produto. Segundo a polícia, foram identificadas fraudes que somam quase 130 milhões de reais, o que representa cerca de 300 quilos de ouro puro. Aurora Fernandes, para o Brasil TV. Em Roraima, a operação da PF foi para combater o financiamento do garimpo ilegal. A polícia investiga a movimentação de mais de 270 milhões de reais por suspeitos de comprar ouro da terra indígena Yanomami. Era início da manhã, quando os primeiros mandados foram cumpridos. A PF investiga suspeitos de receberem valores para a compra de ouro extraído ilegalmente da terra Yanomami. Segundo a Polícia Federal, pessoas físicas e jurídicas de outras regiões do país mandavam dinheiro para empresas de fachada em Roraima. Essas empresas, então, compravam o ouro extraído ilegalmente da terra indígena e enviavam o produto para fora do estado. Parou. Polícia Federal. Mão na cabeça. Tem mais alguém na casa? Quantas pessoas? Entre os alvos da investigação está um empresário da construção civil. O suspeito teria movimentado cerca de 160 milhões de reais, que, segundo as investigações, o dinheiro teria origem no garimpo ilegal. Outro investigado, de acordo com a PF, declarou rendimentos de 40 mil reais, mas teria feito transações bancárias de mais de 12 milhões. A Justiça autorizou 3 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de bens. A investigação da PF aponta que o esquema criminoso movimentou pelo menos 271 milhões de reais ao longo de 4 anos. As investigações começaram depois de uma denúncia anônima indicar que o proprietário de uma loja de materiais para a construção em Roraima estaria utilizando contas da empresa para a aquisição de ouro
de origem criminosa. Essa é a terceira operação da Polícia Federal só este mês, com foco no combate ao esquema do comércio de ouro extraído ilegalmente da terra indígena Yanomami, em Roraima. As investigações descobriram que grandes negociadores de ouro de várias partes do país mandam emissários até Boa Vista para irem atrás dos garimpeiros. Os fornecedores a serviço do crime e os compradores, na outra ponta, usam empresas para esquentar o dinheiro das negociações milionárias. A PF vai atrás agora dos receptadores do ouro extraído ilegalmente. Cerca de 50 indígenas ocupam o prédio do Distrito Sanitário Especial Indígena em São Luís. Eles pedem mais ações voltadas à saúde, educação e políticas públicas. Representantes de povos tradicionais do Maranhão estão acampados desde ontem neste terreno que fica em frente à sede do INCRA em São Luís para reclamar de processos de regularização fundiária que estão parados há muitos anos. De acordo com dados do próprio INCRA, existem atualmente aqui no estado 215 processos aguardando julgamento. De 2014 para cá, apenas 3 foram julgados. Durante toda esta semana, eles estão em luta pelo direito de viver nos territórios. É uma semana marcada pelos povos e comunidades tradicionais aqui do estado até sexta-feira, com discussões com os setores públicos voltadas à saúde e à educação. Denúncias de invasões aos territórios e das diversas violências sofridas pelos povos e comunidades tradicionais aqui do estado. O objetivo é chamar a atenção da sociedade e do poder público sobre pautas em comum relacionadas aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, inclusive a violência no campo. Olavo Sampaio, de São Luís, para o Brasil TV. As estações do metrô no Distrito Federal amanheceram com os portões fechados por causa de um apagão no sistema de sinalização e controle dos trens. Na estação Praça do Relógio, tudo fechado. Muita gente foi pedir informação na grade. E metrô mesmo não rodava. O repórter Geraldo Becker estava na estação hoje cedo e conversou com alguns passageiros. Disse que o problema é técnico. Técnico, então não tem previsão de abrir? Não tem previsão de abrir. Vou ver se a minha companheira, que ia me pegar em Águas Claras, consegue me pegar aqui. Em Samambaia também nenhum trem rodava. Movimento bem diferente de uma terça normal de trabalho. No Guará, os passageiros chegaram a formar uma fila. Sem sucesso, os portões nem chegaram a abrir. Na estação central, na rodoviária do Plano Piloto, pessoas sentadas na escada ou em pé, esperando. Passageiros perdidos, recalculando uma forma de seguir para o trabalho. Amanda queria ir para Águas Claras. Já teria que ter pegado 7h20, já é 7h30, já estou atrasada. Hoje, pelo visto, não vai dar mais para ir, já vou chegar muito tarde. Ninguém passou informação, disseram que estava fechado. E aí eu estou aqui esperando para ver se vai abrir ainda. O metrô informou que a circulação de trens foi interrompida na manhã de hoje por um problema de sinalização causado pelo rompimento de cabos de fibra ótica por ato de vandalismo. Houve ainda o furto de cabos de energia. Segundo a direção do metrô, as equipes de manutenção estavam desde cedo trabalhando no local. Em Ceilândia, mais transtorno, passageiros sem saber o que fazer, pouca informação e sem previsão de retorno das atividades. Os cadeados nem foram retirados do portão de acesso da estação de Águas Claras. Ao longo da manhã e a todo instante, alguém chegava para pedir informações. Atraso e falta de opção viável para quem depende do metrô. Agora eu vou ter que procurar talvez um ônibus ali, ver o que eu faço aqui, entendeu? Uber é caríssimo, né? Então, infelizmente, a gente depende do metrô, né, para trabalhar. A gente vai ter que dar um jeito de pegar um ônibus para outra cidade para pegar um ônibus para ir para a rodoviária, porque aqui tem, mas demora muito tempo. O Douglas ainda esperou um pouco para ver se o portão iria abrir. Com esperança ainda de ver se funciona, mas pelo visto não vai ter nada, né?
O sistema do metrô do Distrito Federal foi religado no início da tarde e aos poucos voltou a funcionar. Isso depois de 8 horas parado. Nós questionamos o metrô porque não há um sistema alternativo que evite a paralisação total do serviço. A assessoria do metrô disse que esse sistema não existe porque o custo seria muito alto, mas a companhia não informou o valor dessa despesa. A chuva causou novos deslizamentos de terra no litoral norte de São Paulo. 2 trechos da rodovia Rio Santos ficaram interditados durante a madrugada. O João Mota está na cidade de São Sebastião e tem as informações. A rodovia Rio Santos tem pontos de interdição parcial na altura dos quilômetros 134 e 138, mas, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, o trânsito está fluindo neste momento. Os deslizamentos foram ontem, à noite, pouco antes da meia-noite, por causa da chuva aqui na cidade. São Sebastião, terra e árvores caíram sobre a pista, que ficou fechada por um tempo. Mas, durante a madrugada, os galhos foram retirados na noite mesmo e ninguém ficou ferido, de acordo com a prefeitura. Nós estamos aqui no local onde as autoridades estão usando como buscas aqui na região. Os bombeiros ainda procuram por um homem que seria a última vítima desaparecida nessa tragédia. É daqui que as autoridades saem como base, então, de operação. Eliseu Dias, de 52 anos, estava em uma chácara no bairro Baleia Verde, onde também houve deslizamento de terra. Ele é a última pessoa que tem informação de desaparecimento aqui na costa sul da cidade nesse momento. Mais cedo a gente acompanhou a saída da equipe de resgate, que só consegue chegar ao local das buscas por helicóptero ou de forma muito difícil por terra. A operação hoje conta com 36 bombeiros e 2 cães farejadores do Corpo de Bombeiros. As equipes já cavaram cerca de 1 metro de profundidade, mas é um trabalho muito lento e por isso estão criando então um acesso por terra para conseguirem acessar esse local de buscas agora, que fica aqui perto da Barra do Saí, que foi a região mais atingida. Até o momento, 65 mortes foram registradas nessa tragédia aqui no litoral norte. No Maranhão, um policial militar foi afastado de suas funções depois de dar um tapa no rosto de uma mulher. O caso foi durante o carnaval, mas somente nesse final de semana repercutiu nas redes sociais. As agressões ocorreram na noite da segunda-feira de carnaval, mas só esta semana a denúncia veio à tona. Os policiais foram chamados para separar uma briga entre 2 mulheres, mas acabaram se tornando parte da confusão quando um deles agrediu uma das mulheres. Além de ser agredida, a vítima também foi xingada. A vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Governador Newton Belo. Mas, por se tratar de um policial militar, a denúncia foi encaminhada para o 29º Batalhão da PM, que fica na cidade de Zedoca. A Polícia Militar abriu um procedimento administrativo para apurar o caso. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. No interior de São Paulo, a polícia fez hoje uma operação de combate ao tráfico de drogas e cumprimento de mandados de prisão. O Adriano Baracho tem os detalhes. A Operação Desmanche foi realizada em Botucatu e outras cidades do centro-oeste paulista. Ao todo, mais de 80 homens das polícias civil, militar e agentes da Guarda Municipal participaram da operação. Aqui na cidade, o trabalho foi concentrado em um conjunto habitacional que fica na periferia, considerado como um dos principais pontos de tráfico de drogas. No local, a polícia apreendeu quase 4.000 porções de entorpecentes. Um helicóptero Águia da Polícia Militar também foi usado durante a operação. 4 pessoas foram presas. Ainda durante o trabalho, a polícia também conseguiu desmontar um esquema de desmanche de veículos e várias peças de carros foram apreendidas. Todo o material deve passar por perícia para saber se essas peças eram de veículos roubados ou furtados. Adriano Baracho, de Botucatu, para o Brasil TV. O ministro Alexandre de Moraes revogou a prisão de 137 denunciados pelos atos terroristas de 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram atacadas. Eles vão poder retornar para as cidades de origem, mas precisam cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Cerca de 800 pessoas continuam presas pelos atos de vandalismo. As decisões de Moraes estão sob sigilo. Ontem, o ministro decidiu que cabe ao STF julgar militares envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. A seguir, no Dia Mundial das Pessoas com Doenças Raras, famílias falam dos desafios do diagnóstico e também direito ao tratamento. Não saia daí.
Brasil TV de volta falando do uso dos talões de cheques no país. Você ainda usa essa forma de pagamento? Não? Pois é, com o crescimento das tecnologias para transações financeiras, o uso do cheque segue em queda no Brasil. O talão de cheque da empresa de Misael está completinho. Isso porque essa forma de pagamento hoje só é utilizada por ele como último recurso. Antigamente eu usava, por mês, 30 talões de cheque por mês. Hoje eu acho que por ano eu uso um. No estabelecimento comercial dele, o cheque ainda é recebido. Mas pode ser que logo isso deixe de acontecer. Vai deixar de existir, porque hoje é tudo boleto, quando é cheque o pessoal passa Pix e assim, como diz assim... Para mim, eu acho que daqui a 10 anos, cheque não vai existir. De acordo com o Serviço de Compensação de Cheques, o meio de pagamento registrou uma redução de 7,3% em 2022, ano que foram compensados 202,8 milhões de documentos. Na comparação com 1995, início da série histórica, quando foram compensados 3,3 bilhões de cheques, a queda é de 94%. O avanço dos meios de pagamento digitais e a criação em 2020 do Pix foram um dos principais fatores para a redução do uso do cheque ao longo dos últimos 30 anos. Nesse restaurante, os meios digitais são os mais utilizados pelos clientes para pagamentos das contas. O cheque virou coisa do passado. Quando às vezes tem algum cliente que pode até querer passar um cheque, então a gente já fica meio cismado, né? Porque não sabe qual é a origem do cheque, né? Então hoje mesmo o que está dominando é as plataformas mesmo, virtual, é cartão de crédito, débito, Pix, né? QR Code. Então hoje é o que mais trabalha, né? O engenheiro agrônomo Moisés Angelim disse que o cheque deixou de ser vantajoso diante das opções que foram criadas. O cheque tem custo. Né? O custo, você paga folha, você paga isso, você paga aquilo, muita tarifa, né? E entrou em desuso. Hoje até dificuldade, eu trabalho no setor rural, você tem de comprar com cheque, porque as empresas evitam, preferem mecanismo mais seguro, né? Hoje é o Dia Mundial das Pessoas com Doenças Raras. Mais de 80 países celebram a data que em anos bissextos é comemorada no dia 29 de fevereiro. Aqui no Brasil, a data foi instituída por lei em 2018. O dia foi criado com o objetivo de sensibilizar a sociedade a respeito dos impactos que as doenças consideradas incomuns provocam na vida dos doentes e das famílias. Atualmente, existem mais de 6.000 doenças raras catalogadas. Essa menina cheia de energia já enfrentou muitos desafios. As fotos são de quando a Grace esperava a Laura. Correu tudo bem durante a gravidez, mas os exames de imagem feitos durante a gestação deixaram a mãe em alerta. Eu fiquei um pouquinho assustada, porque eu não sabia como que iria ser até o nascimento da Laura, por ela ser muito grande. E até os próprios médicos na hora da ultrassom falaram comigo, nossa, cuidado na hora do parto, porque essa menina vai te dar trabalho. A Laura tem uns ossinhos bastante grandes. A Laura nasceu com quase 4 quilos e 52 centímetros. E por ser um bebê tão grande, houve problemas na hora do parto. Ela sofreu uma lesão nos nervos do braço direito, que deixou sequelas. O pai da Laura foi quem percebeu. Ele pegava o bracinho da Laura e levantava, e ele sem movimento algum. Aí foi quando ele chamou a pediatra para poder dar uma olhada. Aí a pediatra foi e falou com ele assim, olha, pode ser que seja uma lesão de plexo braquial. O tratamento inclui cirurgias e fisioterapia. Começou 1 mês depois do nascimento, no Hospital Sara Kubitschek. E graças à agilidade do diagnóstico, a Laura conseguiu recuperar os movimentos do braço. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças raras se manifestam por uma série de sintomas e sinais. E toda essa complexidade reflete também no tratamento. Segundo o Ministério da Saúde, para se chegar ao diagnóstico de uma doença rara no Brasil, atualmente, é necessário passar por pelo menos 10 médicos diferentes. A estimativa do Ministério da Saúde é que existam entre 6.000 e 8.000 tipos de doenças raras no mundo.
Só no Brasil, são cerca de 13 milhões de pessoas nessa situação. As doenças raras são crônicas, progressivas, degenerativas, incapacitantes, podem ameaçar a vida do paciente. Algumas são mais conhecidas, como a esclerose múltipla, fibrose cística e a hemofilia. Mas há muita gente sofrendo em silêncio. É o caso da dor complexa regional, que provoca dores crônicas e contínuas e atinge de 5 a 26 pessoas a cada 100 mil indivíduos. O maior hospital 100% SUS de Minas Gerais, a Santa Casa de Belo Horizonte, é referência no tratamento e pesquisas na área. A maioria acomete as crianças, mais de 75%, e a maioria vem de origem genética, inclusive podendo ser hereditária, ou seja, passar para os seus descendentes. Mas é importante mencionar que tem doenças raras que se manifestam na vida adulta. Essas doenças são variadas, acometem sistemas diferentes, órgãos diferentes, o que dificulta, porque as manifestações podem ser muito diversas também. E hoje a gente encerra te falando que olhar para o chão pode ser uma aula de história. Parece papo de maluco, né? Mas é pura verdade. No Rio de Janeiro, os bueiros guardam curiosidades que você provavelmente nunca reparou. Duvida? O Danilo Vieira mostra pra gente. Imagina uma cidade grande como o Rio de Janeiro. Cada um com seu jeito, suas características. Olha o Tiago, por exemplo, 23 anos, estudante, apaixonado por história e por bueiros. Acontece que em frente à minha casa tem um bueiro escrito Prefeitura do Distrito Federal. E por causa desse bueiro, o Tiago começou uma pesquisa que virou um vídeo pra lá de curioso. Então vamos passo a passo. Se ele é do Distrito Federal, então ele precisa ser anterior a 1960, ano que Brasília foi fundada. Mas, além disso, diz que é do Distrito Federal, com esse C mudo antes do T. E eu fiquei de quando que é isso aí, então? Ele percebeu que teria que estudar também a história da gramática. E eu queria saber quando que o C mudo sumiu. E aí eu vi que foi com o acordo ortográfico de 1931. Então, muito provavelmente, o bueiro foi feito entre 1891, ano da Constituição da nossa Primeira República, até 1931. Provavelmente é desse período. Será que mais gente já teve essa curiosidade? Saímos à rua para fazer uma estranha pergunta. Bueiro, você já reparou bueiro? Já prestou atenção em bueiro? Bueiro? Bueiro, você repara em bueiro? Sim, sim. Faz parte das nossas atribuições também. Mas você já reparou no que está escrito nos bueiros da cidade? Não. Tem um aqui do lado. Vamos ver? Bom, CME. Acredito que seja, né, uma abreviação, mas... De quê? Nenhuma pista? Nenhuma. Talvez o E seja algo de esgoto. Se a Vitória tivesse visto o vídeo, saberia que o E, na verdade, vem de energia. Dia a gente tem a Comissão Estadual de Energia, que durou de 62 a 75, época do Estado da Guanabara. Quando o Rio deixou de ser a capital, ele, por um tempo, foi um estado separado do restante do Rio de Janeiro, realidade que se manteve inalterada até 1975, ano que a gente tem, então, a Comissão Municipal de Energia, que durou até 1990. Mas nenhum bueiro é tão maneiro quanto o RGT, Repartição Geral dos Telégrafos. A gente nem usa mais telégrafo hoje em dia, é muito antigo. O vídeo só não fala do sufoco que é levantar um desses na hora da limpeza. E tem que ter sabedoria para levantar um bueiro desse. É pesado? É pesado. Nós temos toda uma técnica. Flexionou um pouco o joelho, trouxe, puxou, arriou e trabalhar a respiração. O Tiago levou 4 meses esmiuçando a história de 8 siglas que aparecem marcadas nos bueiros do Rio. Esse aqui você conhece? Já viu? Mas não se compara a esse carinha aí, RIC. Sabe o que significa? The Rio de Janeiro City Improvements Company Limited. Nome chique da primeira concessão de esgoto do Rio de Janeiro. Uma obra de Dom Pedro II que só se extinguiu, só acabou em 1947. Como o vídeo foi se espalhando por mídias diferentes, ele diz que perdeu a conta, mas pelo último cálculo já são mais de 3 milhões de visualizações. Enquanto se prepara para gravar a segunda parte, o Tiago vem aproveitando a fama que os bueiros da cidade lhe deram. Até presente ele está recebendo. Repercussão incrível, muita gente falando que vai começar a olhar os bueiros na rua e, assim,
A antiga companhia metalúrgica Barbará quer me mandar material. Sou um apaixonado por história e tenho certeza que consegui despertar uma curiosidade em outras pessoas também. Os bueiros acompanharam as nossas transformações políticas e tecnológicas. Quem sabe você pensa nisso na próxima vez que vi um por aí na rua. Valeu, gente! Que bacana, que aula! O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.